Muito bem, gente. Sejam todos muito bem-vindos. São 22 horas e 59 minutos. Na verdade, eu estou há cerca de 10 minutos tentando entrar aqui no sistema e realmente não está funcionando aqui. Eu acho que tem um problema sério de áudio lá com o Instagram. Pessoal, vê se agora funciona. Oi? Deixa eu ver aqui. E aí eu vou começar do zero, tá? Aí vai ser bem rápido. Nossa, não. Droga, deve ser essa porra do microfone. Espera aí. Alô? Ei. Alô? Ei. 1, 2, testando o som. Ei. Vocês estão me ouvindo agora? Até vou dar uma olhadinha aqui. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Olha, eu estou achando, eu estou com um certo receio de que eu tenha tomado algum tipo de shadow ban, tá? Deixa eu fazer o seguinte, eu troco de perfil, vamos ver se o sistema abre aqui. Aí, beleza. Olha, gente, o problema está com vocês, tá? Vocês viram o eco, né? Pessoal aí pessoal aí tá com um eco aí, né? Alguma coisa assim, né? Bem, então vamos voltar aqui. Gente, sejam todos muito bem-vindos. São 23 horas e 4 minutos. Essa é a Castor FM. Desculpem o atraso, tá? Em tese, o que acontece? Eu era para ter começado às 10h30, mas aí eu tive que arrumar toda a parte de aparelhagem e depois eu acabei detectando aqui o pessoal aqui, o Lucas e o Natan aqui, me passaram aqui de que a live do Instagram estava com problemas de áudio, né? E o bichinho realmente parou
de funcionar. E aí, o que eu tive que fazer, né? Eu tive que... Vocês estão tudo tapados. Alô? E aí eu tive que reiniciar, então a gente tá com... Eu vou começar o título de tudo, de episódio, tudo agora, neste momento, tá? Então, vamos lá? Vamos lá, vamos começar. Vamos começar. Agora até o bagulho está funcionando. Muito bem, gente. Às vezes é bom, às vezes dá uma descansada, dá um... Como é que eu posso dizer? Um tempo ao tempo. Já ouviu falar disso? Dá um tempo ao tempo? Isso é um tempo das antigas, do Guaraná de rolha, né? Mas faz muito sentido hoje em dia. Faz muito sentido essa história de dar tempo ao tempo. Porque muitas vezes a gente fala assim, que o tempo é o senhor da razão. Porque a gente só consegue digerir as coisas depois de passado um tempo. Se a gente for parar para pensar bem, é basicamente isso. A gente não tem como a gente fazer as coisas com... como é que eu posso dizer aqui para vocês? Não temos como a gente fazer aí a nossa vida raciocinar se a gente não tiver em nós essa possibilidade de digerir aquilo que a gente recebe. A gente fala que digestão requer tempo. Até mesmo vocês já ouviram falar daquela história de indigestão, má digestão, essas coisas. Muitas vezes não deu tempo para digerir aquilo. E aí o sistema trava. O nosso pensamento trava. E esse problema de travamento é o que vai fazer com que nós tenhamos um risco muito grande de termos as nossas condições, as nossas questões vitais, né, não bem entendidas a ponto de a gente cometer erros. Então, o que eu falo para vocês de uma forma bastante sucinta e calma é que nós possamos colocar de vez dentro das nossas possibilidades uma coisa de deixar o tempo maturar as nossas ideias. Porque nós temos um ritmo, nós temos uma forma de pensar, e isso é o que vai fazer estar direito a tomar boas decisões. Muito bem, gente, são 23 horas, 8 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Castor FM número 17. Lembrando que é o antes 18, 19, 20. Mais 3 episódios, acabou a temporada. Entendeu? Castor FM termina neste mês. Vai dar uma pausa e depois volta com coisas novas, talvez, ou com outras propostas, né? A ideia é sempre inovar, renovar, né? E eu estou desenvolvendo aqui um sistema que vai ser uma revolução, que é o sistema Paula Nossa. Eu já tinha feito isso há 300 anos atrás, mas eu estou incrementando uma nova versão que vai trazer novidades, inclusive com recursos de aprendizado de máquina para poder
determinar quais são as probabilidades para o futebol. Vai ser interessante, hein? Vai ser muito interessante esse detalhe, né? E hoje nós tivemos aí alguns jogos aqui, tá? O sistema está atualizando. Por enquanto, o meio de semana prometeu que foi uma subida aí do Palmeiras, né? Que ganhou, né, o seu jogo. O Flamengo empatou Flamengo empatou o seu jogo, né? E o Palmeiras ganhou do Santos. Palmeiras empatou, ganhou do Santos e o Flamengo empatou com o São Paulo. E o mais curioso é que o São Paulo acaba de perder do Red Bull Bragantino pelo placar de 1-0, pelo placar mínimo lá na Vila Belmiro, né? E vai ser divertido aqui. Agora, tem um jogo que aconteceu nessa tarde que pode ser que essa rodada agora podemos ter aí a decretação do primeiro rebaixado da Série A, que é o Sport. O Sport depende de um milagre para se manter vivo na Série A nessa rodada. Ele depende de que o Vitória não vença o Botafogo e o Santos não vença o Flamengo, ou não empate, porque do contrário, né, se o Botafogo ganhar do Vitória e o Flamengo ganhar do Santos, o Sport Recife estará matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, né? E o legal, né, dessa situação toda aí é que, assim, era uma bola que era mais ou menos cantada. Era quase uma tragédia anunciada, né? Então, realmente não tem como a situação ser um pouco diferente. O Internacional empatou com o Bahia. O Juventude ganhou do Vasco por 3-1, gente. Com gol do Nenê, lei do ex. O Sport Recife abriu 2-0 no Atlético. Tomou uma virada em 15 minutos. 16 minutos. O Atlético Mineiro fez 4 gols no Sport. E já está... Pode ser a última pá de cal, né? Paciência, né? Hoje, mais tarde, né? 1h da manhã, amanhã, dia 9, Vitória, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense, Corinthians e Ceará, Flamengo e Santos, Fortaleza e Grêmio, Mirassol e Palmeiras. Pode ter mudança aí na dianteira. Se o Flamengo ganhar do Santos e o Mirassol ganhar do Palmeiras, o Palmeiras continua líder, mas sem vantagem de pontos. Vão empatar em pontos e aí vai ser no fio da navalha até o final de setembro. Bem, é isso em relação ao campeonato, né? Hoje teve a sprint race do GP de São Paulo. Ainda está aquela polêmica, né? O Eduardo Paz disse que a partir de 2029 o GP do Brasil vai para o Rio. Viu? Ô Paz, deixa de ser burro, cara. Dá para ter... Hoje, tanto é que faz anos que não é mais GP do Brasil, e sim GP de São Paulo. Então, vou te falar uma coisa. Dá para ter o GP de São Paulo e o GP do Rio. Os dois.
O brasileiro é apaixonado por Fórmula 1, por que não ter 2 corridas no Brasil? Na Itália não tem várias? GP de San Marino, GP da Europa, GP do Caramba, GP da Itália, GP de blá, blá, blá. Ué, qual o problema? Pode ter aí 2 GPs aí em São Paulo no Rio. Ó, que maravilha. Imagina se for um seguido do outro, então. Vai ser festa. Vamos ser inteligente, rapaz. Tem que falar com a FIA para ter os 2. Mais dinheiro aqui, ó, a conta do brasileiro. Vamos deixar de ser burro. São exatamente 11 horas e 15 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Isso aí, Castor FM. Vamos seguir aqui adiante? Vamos mudar de assunto. Mudou de música, mudou de assunto. Nós vamos falar um pouquinho sobre as notícias, né? Eu vou te falar, o negócio tá brabo, hein? O pessoal de São Paulo recebeu ontem uma notificação, aquela notificação de alerta, que mesmo que o celular esteja bloqueado, exibe na tela, de que vai haver chuvas fortes e ventanias entre sexta e hoje, sábado. Está previsto até 100 km por hora na região metropolitana de São Paulo e, se eu não me engano, 120 km por hora no litoral sul. Mas antes aconteceu algo pior. Aconteceu um tornado na região sul do Brasil, na região de Santa Catarina e Paraná. E uma cidade do Paraná ficou totalmente devastada. 6 pessoas morreram, 600 pessoas ficaram feridas. Mais uma catástrofe climática. Vamos ter que deixar bem claro. Mais uma catástrofe climática. Vamos lembrar de que há 2 anos atrás, no ano passado, em maio de 2024, tivemos aí lá no Rio Grande do Sul uma catástrofe terrível que devastou muitas cidades, com enchentes, com a cheia do Rio Guaíba. Então, não podemos ser idiotas como Donald Trump, de achar que mudanças climáticas é uma piada. Piada é achar que tem que impor uma destruição total da natureza em nome do lucro, em nome do dinheiro. Então, gente, não tem condições do pessoal fazer essa situação toda de destruir, de devastar a natureza, e tá tudo bem, porque não tá tudo bem. O efeito é bumerangue. A natureza, ela é sábia, ela é prima pelo equilíbrio. Quando se coloca o exagero no meio do caminho, a gente corre um sério risco de violentamente esse equilíbrio ser retornado e a gente chegar a uma situação muito, muito trágica, como o que está acontecendo. Aconteceu essa semana, também tivemos, né, um furacão que devastou lá a região lá da Jamaica. Então, gente, essas terríveis tragédias que aconteceram aqui no sul e lá lá na região lá do Golfo do México, né, das Antilhas lá, são, por incrível que possa parecer, são consequências da ação do homem, que vem agindo de forma bastante predatória em cima da natureza. E tem gente achando que
quer só pagar. Não. Eu acho que esse negócio de crédito de carbono é uma solução muito ineficaz. Porque, beleza, você vai pagar vai pagar países que mantêm florestas para manter as suas florestas. Mas não está sendo feito absolutamente nada para reduzir a quantidade de emissão de gases de efeito estufa. E ainda com a inteligência artificial, que está usando água a rodo, que está usando recursos naturais a rodo, que está usando energia a rodo, o risco, minha gente, é de essa situação chegar a um ponto de não retorno, chegar a uma situação extremamente trágica e a gente não ter para onde correr. Essa COP30, ela tem que ser um divisor de águas, mas infelizmente a gente está vendo que a Europa não está levando a sério, a China não está levando efetivamente a sério, os Estados Unidos menos, que são os maiores poluidores. Como é que a gente resolve isso? A gente não está resolvendo isso. A gente não está fazendo o dever de casa, porque a gente só está pensando no agora e está esquecendo que existe um futuro. Mas só que esse futuro, do jeito que a coisa está se tornando cada vez mais sombrio. Está se tornando cada vez mais perigoso. E isso não pode dar coisa boa. Eu tenho certeza que essa situação não vai dar coisa boa. Então, gente, eu acho que está na hora de começar a botar pressão. E a gente precisa, sim, botar esses ruralistas para fora. Porque eles estão decidindo para eles e não estão decidindo para a sociedade em geral. Não está decidindo para ninguém além dos interesses dele. E isso vai trazer consequências. Consequências terríveis para a sociedade mundial, para a sociedade, para a raça humana. E quem está sofrendo isso, quem vai sofrer mais por isso, são o povo pobre. Quer ver um exemplo? Um exemplo muito claro disso que está acontecendo? Nós temos, sim, problemas sérios de racismo ambiental. Sim, nós temos um problema de racismo ambiental. E esse problema de racismo ambiental é um problema endêmico. É um problema muito grave que está havendo hoje. Porque a gente vê, por exemplo, que, por exemplo, aqui no Distrito Federal fizeram obras, negócio para chuva na Asa Norte, que é onde tem rio. Mas quando alaga em Ceilândia, vai continuar alagado, porque não está fazendo nada a respeito disso. Você olha regiões lá do Lago Norte, Lago Sul, que são regiões hipervalorizadas, você tem aí uma 23 e 23, façam suas apostas. Você tem no Lago, na região de Ceilândia, do Sol Nascente, nenhuma árvore. Então, gente, nenhuma árvore plantada ou replantada. E isso é perigosíssimo. Porque as regiões que são mais pobres, elas se tornam mais vulneráveis. Porque elas estão menos protegidas. Então, gente, é uma coisa assim que não tem nexo, não tem como a gente não protestar a respeito disso, porque realmente não faz sentido essa condição absurda que está acontecendo hoje em dia.
porque realmente nós estamos dependentes de decisões políticas de um sistema político que está totalmente corrompido pelo capital. E aí eu vejo, por exemplo, um Zé Groselha falando uma tanta besteira, mas é umas besteiras assim sem tamanho. Eu vi uma história de uma menina lá de Angola, uma professora que faz uma história maravilhosa, né? Ela chega na aula cantando e interagindo com os alunos cantando junto, para alegrar os alunos, porque realmente é uma condição muito difícil. Mas olha o valor que eles dão para a educação, que nós não estamos dando. Aí eu vi lá no comentário, era um portal de notícias, vendo assim, enquanto isso o professor aqui no Brasil fica fazendo doutrinação de esquerda. Doutrinação é uma ova, rapaz. Você tá louco? Que mundo que você vive? Você tá vivendo em Nárnia? É esse tipo de gente que a gente tem que aturar. Os idiotas. Porque é isso que está acontecendo. Nós estamos... Quem é uma pessoa pensante, fica pensando nas coisas, realmente fazendo a coisa acontecer, o pessoal da ciência, está apanhando de idiotas úteis, que foram empoderados por políticos canalhas. Por isso que ano que vem é um ano importante. É ano de você olhar o número do candidato. Por mais que o cara dê tapinha nas costas, seja seu amigo, seu vizinho, se o cara for de partido de centrão, não vota nesse cara. Pronto. Porque mesmo o cara sendo seu amigo, o que vai mandar é o partido. Se o partido quiser ferrar com a sua vida, vai ferrar. Como que vem acontecendo aí. Está colocando em banho-maria toda essa questão aí da escala 6x1. E aí vem esse papo aí, essa coisa aí abjeta, né? É lógico que é necessário, sim, investigar o crime organizado. Mas fazer a investigação da maneira correta. Não é ficar prendendo em atacado quem está na favela. A gente tem que chegar no varejo, lá no topo, lá na cobertura, lá no cara que é do agronegócio, que realmente está usando o agronegócio para lavar dinheiro, porque está envolvido até o pescoço com o tráfico de drogas. Tem, infelizmente tem. Então, gente, vamos ficar atentos, vamos ficar espertos com isso, porque não tem mais sentido a gente não exercer ou achar que não tem o poder de mudar o mundo. Nós temos esse poder. E esse poder se dá em procurar se informar, procurar ter sabedoria, não ficar acreditando em tiozão de zap que só fala bobagem. Falar coisa assim, é defesa da vida. Você viu esse negócio aí dos deputados votando para dificultar ainda mais a questão do aborto de criança que foi vítima de estupro. Gente, me desculpem, gente, isso aí não faz sentido. Porque eu acredito que eles falam muito de defesa da vida, mas essa defesa da vida não vai até a página 2. Porque depois que a pessoa nasce, que se dane essa pessoa. Depois que essa criança nasce, cresce, que se dane ela. Porque depois, o que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio, né? Vai acontecer o óbvio, minha gente. Vai virar presa fácil para o crime organizado. Porque não se cria condições para ter trabalho digno das pessoas que estão em comunidades. Não se cria condições de saúde digna, condições de transporte digna, condições de educação digna. E aí querem
que essas pessoas não acabem se enveredando por outro caminho? É uma coisa assim abjeta. E faz todo sentido. Existe uma linha muito clara. Nós vivemos sob um apartheid. Quem não tiver dentro da sua condição social adequada vai ser tratado como um marginal. E não podemos permitir isso. Tá? Não podemos permitir isso. Então, gente, a gente precisa sim ter um entendimento político de que a gente precisa mudar o mundo e a gente precisa colocar pessoas que nos representem, não que representem aqueles que pagaram a campanha. Porque senão a gente vai continuar na situação de... Eu vejo muito discurso demagogo, né? Eu vejo gente falando, em defesa da religião, Que defesa da religião? O Brasil é um estado laico. Eu lembro de um roqueiro que dizia que religião é igual a um pênis. Não tem problema você ter um, o problema é você enfiar os outros à força. A gente não pode impor os nossos pontos de vista às vezes. A gente pode mostrar o ponto de vista nosso e verificar, e aí, e dar a essa pessoa o livre-arbítrio de aderir ou não. Mas respeitar. Só que existe respeito e respeito. Porque existe o respeito quando nosso ponto de vista se discute de uma maneira que se há um respeito mútuo e quando não se respeita. Quando se desrespeita, aí uma das partes, né? E aí a gente, mudando um pouquinho de assunto, foi todas as alegações aí da turma do Bozo lá foram rejeitadas. Parece que é iminente, daqui a alguns dias, algumas semanas, a gente vai ter aí a notícia da decretação da prisão para cumprir a pena o Jair Bolsonaro por golpe de Estado. Golpista tem que ir para a cadeia. Não tem conversa. Porque senão, se golpista não for punido, novos golpes acontecerão. Então a gente tem que ficar muito esperto. E não votar em golpista, hein? Não votar em golpista. Aquele que aprovou a PEC da bandidagem, não vote nesse. Estude o seu candidato. Principalmente se ele já está lá. Porque se ele já está lá e fez um monte de groselha, está na hora de trocar. Vamos aproveitar o ano que vem, 2026 é ano de recall. É ano de recall. É ano da gente trocar, tirar aqueles que não estão fazendo o seu trabalho republicano de defender os interesses do povo brasileiro. Do contrário, a gente vai sofrer mais 4 anos sendo reféns do capital sujo que nós estamos vivendo nesse país. Tá? Então, gente, vamos ficar atentos nessas coisas, porque isso a gente precisa mudar um pouco, porque senão a gente não vai. Entendeu? São 23 horas e 33 minutos, horário da Equilíbrio. Você está na Castor FM. Castor FM número 17. Então... Seguindo aqui a canção, gente. Olhem para mim e pensem. O que a gente precisa fazer para mudar o nosso mundo?
Existem várias formas de mudar o nosso mundo. Mas a melhor forma é começar pela nossa vizinhança, nossa cidade. Porque se a gente vai construindo sementes das outras pessoas paulatinamente, a gente consegue construir um mundo melhor. É com atitude, com exemplo, com ponto de vista, com discussão, com conversa, com diálogo, que as coisas mudam. Certo? Muito bem, gente. Vamos lá. É isso aí, gente. São 23 horas e 35 minutos, o horário daqui mesmo. Amanhã tem domingo à noite, tá? Domingo à noite. Todo domingo tem episódio de domingo à noite, tá? Um assunto mais filosófico, pra gente colocar a cabeça para pensar, para começar a semana pensando. Eu acho que é uma forma legal de a gente fazer as coisas funcionarem, né? Então, gente, vamos lá. Ouçam episódio em áudio semanal em todas as plataformas, tá? E também tem um detalhe, né? Esse episódio terá, como é que eu posso dizer? Tem os audiogramas. O que é um audiograma? É um vídeo com o texto para ilustrar aí o que foi falado, que é um episódio gravado em áudio, tá? E aí esse audiograma vai estar nas plataformas lá no TikTok e também no Instagram. Aliás, estou ao vivo, né, no Instagram, estou ao vivo no TikTok, estou ao vivo também na Twitch e também no YouTube. Sempre por volta de 9, 10 horas da noite, tem Castor FM até o final desse mês. Depois disso, a gente faz uma pausa, eu faço uma pausa e volto só o ano que vem, certo? Eu digo para vocês o seguinte, tá? Depois desses anúncios paroquiais, aí, vamos falar um pouquinho da arte aí, né? Vocês assistiram tem uma polêmica aí, né, de uma série, a série chamada Tremembé, tá na Amazon Prime Video. Aliás, eu vou te falar uma coisa para você, a Amazon Prime Video caiu muito de produção. Eu paguei uma assinatura anual da Amazon Prime Video e a Amazon tem essa pachorra de colocar propaganda no meio do programa, tá? Eu acho que é um desrespeito ao consumidor. Você está pagando por aquilo, você pode... Eu acho que seria de bom tom, Amazon, fazer ou colocar a propaganda antes do episódio ou depois do episódio. Não no meio, né? Eu acho que isso quebra muito. Quebra, é um anticrime. E ainda mais um episódio, um programa, uma série que ela tem nuances muito pesados, né? Porque ele tem... como é que eu posso dizer? Qual o nome mesmo? Ele tem ele tem um negócio de crimes reais, né? E assim, gente do céu, eu fiquei pasmo, né? Com as coisas que aconteceram no filme, né? Ele fala muitas coisas. Aí teve umas críticas tão besas, fazer, porque tá romantizando o crime, não sei o que, no celular das contas, como se
Eu tenho que fazer isso, porque senão o negócio vai pro beleléu no Instagram. Como se uma pessoa que está numa situação de presídio fosse um monstro, né? E, por exemplo, bem, as coisas são como elas são, né? E você tem o ponto de vista das pessoas, né? Se a gente for parar bem para pensar, você tem lá o ponto de vista das pessoas para fazer tal coisa. Existem mais coisas que entre o céu e a terra, que isso é a nossa vã filosofia, né? Você vai ter a ganância, você vai ter a reação contra uma violência absurda, você vai ter várias coisas ali que envolvem, né? Os crimes que foram feitos. Se é uma perversão, uma sensação de poder, tem muita coisa. Mas o que a gente vê claramente é que realmente esse negócio de presídio, você vê as próprias regras ali, né? Coisas assim que são bem pesadas mesmo. Eu também assisti ali, já falei, nossa, Lynch é muito tempo. E a gente vê que assim, uma coisa assim, as mecânicas da série Elite é interessante, né? Você mistura sexo com violência, com a burguesia, todo mundo pra festa, tudo triste, né? É uma coisa de louco, né? Coisa de louco mesmo, né? Porque é a forma, né? Como é escrito, é o estilo, né? Agora, falar em coisa de estilo, né? E gerou uma discussão enorme. Tem uma história aí da discussão entre a autora lá da novela Vale Tudo com a grande atriz, né? A grande atriz nossa, Thaís Araújo, né? Tive que pesquisar aqui na internet, porque, desculpa, deu branco. Desculpa, Thaís. A Thaís Araújo, ela chegou e levou a situação de compliance, porque realmente o episódio, a personagem da Maria de Fátima, né? Foi praticamente desidratada, né? E na Vale Tudo de 1988, vai fazer comparação entre 88 e 2025, quem tem que comparar? Porque são os mesmos personagens, então tem que fazer a comparação. E aí o que aconteceu, gente? Aconteceu de que houve um questionamento de que possa ter ocorrido aí por uma questão de cor, né? E aí o que aconteceu? A autora da novela protestou e aí veio lá o presidente lá do SATED, lá, que é um ator, só que é um ator branco. Viu? E desculpa, você não tem poder, você não tem direito de fala, amigo. Desculpa, você é presidente do SATED, dane-se. Você não tem direito de fala. Porque assim, porque ele fala assim, olha só o absurdo que esse ator, presidente do SATED, porque se fosse o Stepan, presidente do SATED, porque o Stepan nesse era presidente do SATED, certamente ele não ia falar essa merda que esse presidente atual do SATED do Rio de Janeiro falou. Ele falou que as pessoas pretas já tem espaço demais aí e que trocando em miúdo, falou que era mimimi da Thaís Araújo. Não é. Você simplesmente colocar lá uma pessoa preta para ocupar o papel de novela e não dar uma coisa condizente,
é a mesma coisa que o tokenismo. De você simplesmente colocar ali para dizer, olha, tem preto ali na novela. Cor por cor. Não. A Maria de Fátima, lá, que agora está fazendo a rainha da atriz, que é da novela da rainha da sucata, né? Que é a Regina Duarte, né? Era praticamente a protagonista da história, e a Beatriz Gal, que é a Odete Roitman, era antagonista. Então você tinha uma protagonista e uma antagonista. E essa autora da novela fez uma inversão. Ela transformou a Odete numa protagonista, mesmo sendo uma personagem antagônica, e colocou a Maria de Fátima, a personagem da Thaís Araújo, coadjuvante. Entendeu? Então, assim, é esse tipo de coisa que realmente não faz sentido, por isso que eu tô do lado, por isso que eu digo assim, nessa contenda eu tô do lado da Thaís. E o pessoal fez um ponto que eu achei muito legal, que eles fizeram um contraponto em relação à novela das 7, essa novela Dona de Mim, em que realmente as pessoas pretas, elas são protagonistas e as pessoas brancas antagonistas. Mas não é porque o branco é ruim, o preto é ruim, é porque sempre a pessoa preta ou é uma antagonista ou é uma pessoa coadjuvante. Não é. Brasil, mais da metade das pessoas no nosso Brasil, segundo o censo de 2022, são pretas ou pardas. Então, gente, faz muito sentido a gente prestar atenção em relação a tudo isso, porque isso mostra claramente uma falta de representatividade na nossa dramaturgia. Ainda tem muito branquinho ainda, tem muito mais espaço do que pessoas talentosíssimas que são pretas. Temos que se ligar, hein? Tem que se ligar. E aí a gente indo de pau pra cacete, trocando aí minutos, né? A gente tá falando aí de muitas coisas aí. A Traem tá cada vez maior. Eu amo de paixão ela. Ela tá fazendo shows, mais shows e mais shows. Eu tô achando maravilhoso isso. E o meu grande amigo, eu sou fã desse menino, né? O Dornelles tá fazendo sucesso, tá fazendo show em vários lugares do Brasil inteiro e agora tá fazendo show no Nordeste. E eu tava comentando com ele sobre isso, né? De que desde que ele fez o primeiro show fora do eixo Rio-São Paulo, que foi aqui no Distrito Federal, eu fui no show e falei para ele: você vai longe, você vai rodar o Brasil inteiro. Mesma coisa que eu falei para a Traem também, que está fazendo show à torta direita aí também. Eu também acho que ela vai rodar o Brasil inteiro. Vai fazer show no Carnaval aqui no DF, sim senhor, eu tenho certeza disso. E vai ser legal, tá? Eu tô gostando muito, né? E aí vai ser muito bom, formidável aí com essas coisas aí, né? Deixa eu aproveitar também o filme mais esperado do ano, que pode ser o nosso filme aí do Oscar 2026, saiu no cinema esse final de semana. O Agente Secreto, de Wagner Moura, está em cartaz dos cinemas. Vão aos cinemas, encham os cinemas para ver esse filme. Vi um vídeo recente aqui, né? Vi um filme recente aqui um vídeo recente aí do Wagner Moura com a Whoopi Goldberg. Ele é fãzaço dela. Adorou aí o negócio.
Então, vai ser coisa boa, tá? E assim, gente, você é artista, quer falar aí do seu... Quer você ir falar aí para mostrar o seu talento aí? Fala comigo, manda uma mensagem aí para mim, aí no @castor, eu tô aqui no Instagram direto. Fala aí comigo, manda uma mensagenzinha e eu vou ouvir o seu trabalho e vou divulgar aí, porque é muito, muito bom ver coisas novas, né? Vamos lá, antes de mais nada, né? Temos que... eu vi aqui que a Fundação Banco do Brasil, né? Fundação Banco do Brasil abriu uma chave Pix para o tornado no Paraná, ajuda humanitária. pixenchentespr@fundaçãobb.org.br, manda um Pix para fazer sua doação. Não é apenas isso também, tá? Vamos lá, gente, tem mais. A Casa 1, tá? Tá arriscando fechar as portas, gente. Não deixem a Casa 1 fechar as portas, tá? Vamos ajudar as Casa 1. Quem tá em São Paulo, vai na Casa 1. Casa 1 é lá no... na rua Dona Irã Barbosa, 151, na Bela Vista, tá? Centro de São Paulo. Doe roupas, objetos e livros. Eles aceitam doação de segunda a quinta, das 10 da manhã às 10 da noite, sextas e sábados, 10 da manhã às 7 da noite. E aí você faz aí a doação, tá? Você pode cadastrar no Visa Causas. O que é o Visa Causas? Visa Causas, você que tem cartão Visa, você vai lá no visa.com.br/pt_br/causas e aí você cadastra a Casa 1 para receber. Então, toda vez que você usar o cartão, 1 centavo vai para a Casa 1. Então, gente, coloque isso aí. Então, de um centavo, chega de R$6.000 entra para a Casa 1 só com essa doação de moedinhas, tá? Então, gente, vamos ajudar aí. E você quer fazer uma doação direto por Pix? Faz um Pix. contato@casa1.org. Vamos ajudar, gente. Vamos ajudar. Quer outro tipo de doação recorrente? Vai lá, casa1.org/como doar, tá? Então, gente, vamos ajudar aí a Casa 1 para que a Casa 1 possa se manter. A Casa 1 é uma casa de acolhimento de pessoas LGBT em situação de vulnerabilidade na cidade de São Paulo. No Rio de Janeiro tem a Casa NEM, tem também aqui no DF uma casa de acolhimento. Então, gente, é muito importante ter essas casas de acolhimento. E assim, ninguém segura a mão de ninguém. Procurem, vocês aí que estão em outras regiões, procurem saber se existem associações, ONGs, LGBTs, que fazem esse tipo de apoio, de acolhimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. Isso é muito bom, vai ajudar muitas pessoas, gente. Então, gente, vamos, pelo amor de Deus, vamos ajudar aí a quem realmente precisa. Então, olha lá, doação lá para o pessoal lá a doação lá para o pessoal da Casa 1, a doação para o pessoal lá, via Fundação Banco do Brasil, pro pessoal lá do Rio de Janeiro, pessoal que sofreu contornado lá no Paraná, tá? Então, gente, vamos lá, vamos fazer ajuda aí, tá? Porque isso vai fazer o bem, ajuda muito bem.
Olha só, tem uma notícia aqui que acabei de ver aqui no Instagram. Empresa do interior de São Paulo adota escala 5x2. Tirou 6x1, trocou por 5x2 e abriu 110 vagas de emprego, tá? É uma luta, tá? Mas é uma coisa que... Nicolas Ferreira é condenado por racismo. Muito bom. Gente, realmente não tem que ir pra... Isso não pode ir pra frente, né? Então, gente, eu falo pra vocês, tá? Tem uma outra coisa também, gente, uma campanha aqui que eu acho muito importante. A letra T não vai sair da LGBTQIAPN+, eu já falei isso várias vezes e torno a repetir, tá? Não devemos permitir que essa transfobia dentro da nossa comunidade LGBT, tá? Olha só que notícia boa, viu? A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou casamentos celebrados os ritos de Umbanda e Candomblé tenham validade civil no Estado. Bom. Então, gente, tem muita coisa aqui. Muita coisa aqui importante. Não, teve uma polêmica aqui com a Ariana Grande. Ela não conseguiu chegar no Brasil, pedir desculpas, qualquer coisa. Não tá tudo bem, tá? Não tá tudo bem, não tá tudo bem, né? Porque, gente, a gente sabe que o povo brasileiro adora, tá? Os artistas estrangeiros, principalmente. Os brasileiros gostam bastante, os estrangeiros também gostam muito. E a gente vê que tem muito artista estrangeiro que trata o nosso país com um desdém tão grande. Não move, não é que tem que se matar, mas tem que fazer um esforço, né? Eu acho que é importante fazer um esforço pelas pessoas que estão aí, né? E, gente, eu acho que se o artista não está dando devido valor ao nosso Brasil, eu acho que eles precisam tomar um gelo nosso, né? Não que, assim, respeito muito o pessoal que é fã da Ariana Grande, mas eu achei que a explicação que ela deu para ela perder lá o evento lá, do pré-lançamento do Wicked 2 no Brasil, ficou muito insatisfatória a justificativa, né? E eu acho que os artistas estrangeiros precisam tratar o nosso país com um amor maior, porque eles não sabem o tamanho do amor que nós temos pela arte e pelos artistas. Não sabem. Então, acho que é bom o pessoal se ligar. Tá? Você já viu, né? Então, gente, acho que de coisa de arte eu já falei até demais. Acho que por boa parte aí do tempo aí do nosso programa. Então, eu acho que agora é hora de encerrarmos. Bem, gente, são 1 minuto para meia-noite, horário daqui mesmo. Bem, gente, estamos terminando mais um, é o 17. Daqui a pouco chega 18. Depois 19, 20, depois só o ano que vem.
Gente, encerrar aqui o programa de hoje com uma reflexão sobre o valor que a gente tem às outras pessoas. Acho que é muito, 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 muito complexo a gente ver o quão nós não valorizamos as pessoas, o mundo que está ao nosso redor. Não damos valor. A gente está muito egoísta. A gente está pensando muito no nosso umbigo, esquecendo que as outras pessoas estão ali. As pessoas que estão ao nosso lado, nos ajudando, nos apoiando. E a gente precisa ter esse valor. Meia-noite em ponto. Inclusive aqueles que passaram pela nossa vida e nos ajudaram de alguma forma. Agora é ontem, né? Dia 8 de novembro foi aniversário do meu pai. Meu pai fez... Desculpe. Meu pai fez 73 anos de idade. Rapaz, é muito tempo. Mas ele não sabe quanto que ele me ajudou, não. Me ajudou bastante, muita coisa. Uma coisa que ele me ajudou muito é a questão de ser sonhador, sabe? E ver as pessoas de uma maneira mais cândida. Não olhar as pessoas com malícia, desconfiança. Interagir. Manter-se em contato. Talvez o contato seja uma forma da gente seguir adiante. E hoje eu percebo que pessoas que chegaram, conversaram comigo, deram força, deram apoio, são pessoas muito importantes para mim. E isso é o que faz com que eu consiga ir adiante nas coisas que eu quero fazer, o que eu quero dizer, o que eu quero manter. Então, gente, terminar aí esse programa com esse norte, com esse pensamento de que a gente pode fazer mais e melhor, que a gente pode ser mais amoroso, que a gente pode transformar o mundo, fazer coisas muito boas para todos nós, porque senão, e ter essa questão desse coração aberto para as outras pessoas. Se não tivermos o coração aberto, nós continuaremos nos degladiando rumo ao nosso fim. Seremos odiosos, vingativos, e tem uma questão lá do livro que dizia que quando você planejar uma vingança, cabe duas plantas. E até mesmo uma frase que foi atribuída ao Dom Ramon, personagem do Ramon Valdez, no episódio El Chavo del Ocho, que dizia que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Então não sejamos assim, não nos envenenemos, não com vingança, mas com ódio, com desconfiança, com falta de ternura. Vamos nos alimentar de humanidade para que a gente possa enfrentar esses dias difíceis. Porque é aquela história, né? Quem tem amigo não morre pagão. E se a gente colecionar uma quantidade de amigos, a gente pode ir tão longe nas nossas coisas. Amigos, amores, parentes, pessoas que estão do nosso lado para a gente fazer a gente crescer e sermos melhores em nossas vidas, certo? Então acho que esse é o recado que eu tenho que dar para esse dia de hoje, e que a gente tenha essa noção, essa paixão dentro de nós, que a gente possa transformar as coisas em coisas tão boas, para que a gente possa ter momentos felizes. Eu não acredito na questão de a pessoa ser feliz, mas ela ter vários e vários e vários e vários e vários momentos felizes para lembrar na vida inteira. Bem, vamos encerrar isso aqui então. Então, um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até semana que vem com mais um programa Castor FM.
beijo! Mua.